Eu quero falar sobre o ego e o seu papel no trading. Agora, todo mundo nesta conversa hoje, obviamente, escutou o termo ego. E eu posso garantir que a maioria de vocês sabem que o ego não é necessariamente bom. Mas eu acredito que o termo ego perdeu a sua essência. Tem muitos significados hoje em dia que as pessoas pensam que é. Porque a maioria das pessoas, quando eu pergunto o que é exatamente o ego, mostra pra mim. Quase a maioria das pessoas não podem. Eu pergunto, defina um ego pra mim. A maioria das pessoas não conseguem definir, não sabem o que exatamente é o ego. O que é? O que é isso? Posso tocar? Posso ver? O que é exatamente isso? Algumas pessoas falam uma descrição de dicionário sobre o que é o ego. Mas eu posso dizer que não é isso exatamente, pessoal. Vocês precisam entender o que é o ego. O ego, traders, é simplesmente seus pensamentos. Pensem nisso. Seus pensamentos são, na verdade, feitos de ego. Seu ego é aquela voz dentro da sua cabeça que nunca cala a boca. É a voz que constantemente está conversando com você o dia inteiro. São seus pensamentos, são as vozes que faz você duvidar. É aquela voz pequenininha que faz você hesitar. É aquela voz pequenininha que fala a famosa palavra mas, espere. Mas e se for assim? Você se considerou assim? Olha, daquela maneira. Ho, ho, ho. Melhor você não fazer isso, Oliver. Isso é o ego. O ego é seu pensamento no momento do trade. Então, se o ego é o seu aparato de pensar e ego não é bom, então como você pode ser livre de ego e livre de pensamentos? Tem essa conversa psicológica sobre trading e ego, confunde muitas pessoas, congela essas pessoas. Oliver, o que você está falando? Então eu não posso pensar? Não. Não, você não tem que pensar quando você está fazendo trading. Escutem comigo com atenção, traders. Seus pensamentos são, na verdade, seu problema. Seus problemas são seus pensamentos. Seus pensamentos são o porque você está aqui e ainda não é um master. É a causa de cada um de seus erros em trading, no trading. É a razão de que você não está tendo progresso hoje. É por causa dos seus pensamentos. Quando eu opero, não tenho nenhum pensamento. Nem um pensamento vem na minha cabeça. Nenhum. Somente ações. Agora, isso é sutil, mas vocês têm que entender isso. Você vai ver isso capa por capa até a gente encontrar essa informação lá no fundo. O ego é igual a pensamento. Isso é do Albert Einstein. Essa equação é a fórmula dele. Ele falou isso. Ego é igual a pensamento. Pensamento é igual a que você não sabe. Se você não sabe, significa que você tem dúvidas. E quando você tem dúvidas,
é quase garantia de que você está fazendo as coisas erradas. Olhem a fórmula. Ego igual a pensamento. Eu tenho um pensamento. Se eu tenho um pensamento, isso significa que eu não sei. Se eu não sei, significa que eu estou com dúvida. Estou incerto. O que quer dizer que eu estou atuando da incerteza. Estou atuando de não saber, de um pensamento. A minha ação não vem de uma fundação firme. Então, isso é o que você faz. Eu acho que Apple vai subir daqui. Você atua do pensamento. Então, a ação está errada. Eu acho que o mercado vai cair. E deste pensamento, você atua. E desde esse pensamento que atua que vai para baixo, você está errado. Eu acho que isso é uma oportunidade de venda. É esse pensamento que produz a ação errada. Vamos mais fundo nessa ideia. Que pensar é ruim no seu trade. Pensar é ruim na maioria das vezes da sua vida. Agora, não quero que vocês mal interpretem isso. Se eu perguntar para você qual é seu nome, a menos que você esteja bem drogado, você não tem que pensar. Meu nome é Michael. Se eu pensar, se eu falar para você, perguntar para você do lado da sua esposa e eu perguntar, oh, essa é a sua esposa? É melhor você não pensar. Ela vai te bater na cara. Agora, esperem um momento. Será que essa é minha esposa? Eu acho que ela é minha esposa. Não, você não tem que fazer isso. Você sabe quem é a sua esposa. Você sabe qual é seu nome. Entendem? Quando você sabe, não tem pensamento. Vou repetir isso. Quando você sabe, não tem pensamento. Não tem necessidade de pensar. Qual é o seu nome, Oliver? Sem pensamentos. Só ações, Oliver. Essa é a sua esposa? Sim. Sem pensamentos. Está entre a minha resposta, sim. Nenhum pensamento está entre a minha resposta. É só ações. É puras ações. É aí onde você tem que chegar. Sem pensar. Quando você vê uma oportunidade, você só age. É o espaço entre reconhecer uma oportunidade do mercado e o espaço entre esse reconhecimento e as suas ações, que é o que causa o dano psicológico. Mas esse dano psicológico é um dano psicológico. Mas é um dano psicológico. Todo esse pensamento entre você e a oportunidade e o final ato é o problema psicológico das emoções. Mas quando você sabe, você não pensa. Escutem com atenção. Quando você sabe algo, um pensamento não é possível. Pensar é somente possível quando você não sabe. Uma vez mais, vamos usar esses mesmos exemplos. Qual o seu nome, Michael? Ok? Sem pensamento. Quantas milhas você está desde Nova York? Espera um momento. Agora você tem que pensar. Por quê? Porque você não sabe. Quando você sabe, não tem pensamentos. Quando você não sabe, você tem que pensar. Agora, esse é o problema dos mercados. Você está agindo quando você não sabe, o que significa que você está agindo desde um pensamento, não do que você sabe. E Einstein dizia, se você está atuando de um pensamento, você está atuando
de uma incerteza. E isso é uma garantia que você está equivocado. E meu trabalho é levar você além dos seus pensamentos. O que vai estar automaticamente além dos seus medos, além das suas certezas, as suas incertezas, porque medo e incerteza estão lado a lado. O medo não pode estar presente quando você sabe. A incerteza não pode estar presente quando você sabe. Então, meu trabalho é fazer você saber. Meu trabalho é livrar vocês dos pensamentos durante o seu trading. Você quer pensar o dia inteiro? Pode pensar, mas não quando você está tradando.